Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Sexto ano a gente vai ver hoje, na disciplina de programa de saúde, falar um pouquinho sobre vírus, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala de vírus, a gente lembra logo do que a gente está passando, né? Por enquanto, o coronavírus está sendo um estudo ainda científico para a gente poder verificar ainda, né, os grandes cientistas, o que serão feitos em relação à nossa imunidade, de combater esse vírus, né? Então, assim, é um vírus que é novo dentro da comunidade, por exemplo assim, da comunidade dos vírus que já existem, mas com fé em Deus isso aí tudo vai passar e vai ser uma grande história, né? Diante da ciência, em termos de quais são os cuidados, sintomas nós já sabemos, né? E aí falta a questão da prevenção, né? Que eu creio que vão produzir ainda uma vacina para a gente ficar imune, né? Então vamos ficar atento, né? Quando a gente fala de vírus, a gente lembra logo que é um agente infeccioso, é um agente invasor diante da célula. Lembrando que vírus ele não pertence a nenhum reino. Ele não é reino animal, ele não é reino vegetal, ele não é reino protozoário, ele não é reino fungos e nem o reino das bactérias, que é a monera. Ele é sem reino, porque ele não é formado de células. Entende? Dizemos que o vírus são agentes infecciosos acelulares. Por que acelulares? Porque ele não é formado por célula, como eu estou colocando aqui para vocês. Tá certo? Fora das células hospedeiras, né? Então, ele também não vai ter a reação química do organismo, não vai ter metabolismo, mas ele vai ter um material muito importante, tá? Que vai ajudar ele a se reproduzir. Esse material, que a gente chama de ácido nucleico, ou material genético, é o DNA e o RNA, tá certo? Lembrando que, além dessas características, eu posso passar para vocês aqui ó, as principais, como estão em negrito. É o material genético, o DNA e o RNA, eles vão ser protegidos pelo um capsídeo, tá? É um envoltório, tá? Uma proteção dele. Daí esse capsídeo ele pode ser ou não ser revestido por lipídios, né? A gente chama de envelope lipídico. E daí esses ácidos nucleicos principais são o DNA e o RNA. Também eles serão chamados, conhecidos como parasitas obrigatórios. O parasita intracelular obrigatório. Por que o parasita? Porque ele destrói a célula, ele vai ficar intracelular, intra quer dizer entre as células ou dentro da célula, tá? E ele vai ficar lá esperando só a oportunidade das células do nosso organismo baixar a imunidade para ele poder atacar, certo? Ele é um invasor. E ele não possui metabolismo, ou seja, a energia que ele vai se promover é de outras células já existentes, tá certo? Daí, com relação aos tipos de vírus, ele vai ter umas características que só podem ser visualizadas por meio de microscópio. Lembrando que tem vírus que são envelopados e não envelopados. Como eu falei lá, envelope lipídico, ele vai ter uma proteção. Através da visualização do microscópio, se ele apresentar esse envelope, esse capsídeo, é porque eles são denominados de algumas doenças que podemos classificar. Doenças de material genético DNA e doenças de material genético RNA. Exemplo, a catapora, a herpes e a hepatite, ele é um vírus envelopado. Ele vai ter presença de lipídios, mas ele no material genético ele é reproduzido através do DNA. Já o HIV, a febre amarela, a hepatite C, rubéola, sarampo, a varíola, a gripe, a poliomielite, a raiva, a cachumba, a dengue, o resfriado, eles são vírus envelopados chamados de RNA. E os não envelopados? Se for DNA, tem o HPV, se for RNA, tem o hepatite A e hepatite E.
Se vocês analisarem aqui, ó como é que é formado, como é que a gente consegue ver a morfologia dos vírus que provoca a varíola, a raiva, a febre amarela e o do HIV. Veja que a formação deles são bem diferentes uns dos outros, né? Porque um vai ser de característica DNA e outro de característica RNA, certo? Passando. Também os vírus eles vão apresentar tamanhos, tá? Tamanho dos vírus. Aqui eu tenho uma célula chamada de hemácia, tá? Célula sanguínea. Temos aqui uma imagem de uma bactéria para comparar os tamanhos dos vírus, tá? A bactéria é um animal microscópico, tá? Do reino Monera, e a massa é uma célula sanguínea, do sistema circulatório. Veja a diferença do tamanho de uma bactéria e de uma célula sanguínea para os diferentes tipos de vírus. Eles são muito menores, tá certo? Esse NM quer dizer nanômetro, tá? Aqui, ó, 90 nanômetros, 24 nanômetros. Então, são os tamanhos muito microscópicos mesmo. Daí que os vírus são organismos vivos? São os organismos vivos? Não, né? Em termos de reino, eles não são considerados como vivos, tá? Por quê? Porque ele só age dentro da célula, ele não age fora da célula. Ele, para poder infectar você, ele tem que estar dentro da própria célula para poder diminuir a imunidade do indivíduo, tá? Tornar ativo e aí provocar o que nós chamamos de proliferação, ou seja, tornar os vírus eles vão estar vivos dentro da própria célula e aí ele vai infectar. Fora da célula não, tá certo? Ele vai ter essa ação viva no nosso organismo. Lembrando, quem são os hospedeiros do vírus? Quem são os tipos de células que podem receber o vírus? Então, o vírus pode atacar uma célula animal, né? Todos os seres vivos. Também pode acontecer numa célula vegetal. Na bactéria, ele pode se aliar a uma bactéria, como também o vírus ele pode se aliar a um fungos e como ele pode se aliar a um protozoário. O coronavírus, ele está se hospedando, morando dentro da célula animal, né? Houve até questão de estudos, né, que o corona poderia até destruir as células, atacar, né, infectar os animais, de uma forma geral, né? E algumas doenças que podemos citar, como herpes bucal, hepatite A, B, C, a AIDS, que é chamada de síndrome de imunodeficiência humana, o sarampo, a catapora, que também é chamada de varicela, o HPV, também é doença viral chamada papilomavírus humano, a poliomielite, a dengue, como também a dengue, eu tenho a dengue, a febre amarela, a chikungunya, né, a zika, porque eles dependem do mosquito para poder através da picada do mosquito, poder infectar o indivíduo, certo? A cachumba, a rubéola, a gripe, o resfriado e a raiva. Então, a gente falou um pouquinho da característica dos vírus. Vocês virem fotos aí na imagem. De que maneira a gente pode ver o vírus no microscópio? Para cada doença vai ter uma forma característica diferente. E lembrando sempre que o vírus ele não é formado por célula, ele é acelular, tá? Ele não pertence a nenhum reino, porque ele só atinge dentro da célula, ele não tem nenhuma reação fora da célula. Na próxima aula, a gente vai ver o vírus em questão das doenças. Quais são os sintomas, quais são as prevenções, né, os cuidados, e quais são, em relação ao tipo de vacinas, tá certo? Por hoje é só. A gente falou um pouco do vírus como as celulares, são parásito obrigatório,
tá? Quais são os tipos de doenças, tá certo? Dê uma olhadinha na plataforma, tem atividade, esse material está disponível para você já também, para poder acompanhar, tá certo? Um beijão, fique com Deus e até a próxima videoaula.